nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu dei início a uma série de recomendações de livros vitorianos para o evento Victober, Outubro Vitoriano. Falei sobre o desafio da Kate, que é uma das anfitriãs. Cada anfitriã estabeleceu um desafio, você obedece o desafio se quiser, né? O objetivo não é ler todos os livros propostos, mas apenas ler livros vitorianos. Pois bem, falei do primeiro desafio, o desafio da Kate, e para esse desafio eu indiquei a obra Rainha de Gondal, um romance em versos, uma coletânea de poemas de Emily Brontë, editada pela pesquisadora Fanny Ratchford em 1955. No episódio de hoje eu falo sobre o desafio da Katie, que é a segunda anfitriã, e indico a obra Aurora Leigh, de 1856, de Elizabeth Barrett Browning. Mas antes, primeiro eu tenho que dizer em que consiste esse desafio da Katie. Pois bem, o desafio da Katie consiste em ler um livro vitoriano que corresponda ao seu gênero literário favorito. É difícil escolher um gênero favorito, né? Mas eu escolhi uma obra que se encaixa em dois gêneros que eu leio bastante, que é a poesia e o romance de formação. Mas antes, darei um passo atrás para dizer quem foi Elizabeth Barrett Browning. Elizabeth Barrett Browning, cujo nome de solteira era Elizabeth Barrett Moulton Barrett, foi uma escritora inglesa nascida em 6 de março de 1806. Como era de praxe para as garotas de seu tempo e de sua classe social, Elizabeth não frequentou a escola e foi educada em casa por meio de aulas particulares. Exceto por algumas instruções em grego e em latim que ela recebeu por meio de um tutor que viveu com a família por cerca de 3 anos, era na verdade o tutor do irmão dela e aí por tabela ela assistiu essas aulas para aprender essas línguas. E exceto por essas aulas, ela foi quase que totalmente autodidata. E aqui eu vou citar um trecho que ela escreveu mais tarde sobre si, abre aspas. Livros e sonhos eram o que eu vivia, e a vida doméstica parecia apenas zumbir suavemente ao redor, como abelhas na grama. Fecha aspas. Elizabeth começou a compor poesia e versos aos 4 anos de idade. Aos 10 anos ela havia lido várias peças de Shakespeare.
bem como obras clássicas como a Ilíada e a Odisseia, e inclusive passagens da obra Paraíso Perdido, isso aos 10 anos de idade. Aos 12 anos, ela escreveu um poema épico que consistia em 4 livros de versos rimados, ao qual ela mais tarde se referiu como, e aqui eu vou citar, abre aspas, o Homero de Pope refeito, ou melhor, desfeito, fecha aspas. O poema foi publicado impresso pelo pai dela em 1820, mas isso de forma privada circulou apenas entre os amigos. Aos 14 anos, seguindo como ela diria mais tarde, eu vou abrir aspas para citar novamente, o mais ardente desejo de compreender as línguas eruditas, fecha aspas, Elizabeth leu obras de autores gregos e latinos, bem como peças de Racine e Molière em francês e O Inferno de Dante em italiano. Todos esses livros ela leu nas línguas originais. E ela também começou a aprender hebraico sozinha, a fim de ler o Antigo Testamento. Isso aos 14 anos. Em 1821, ela também já havia lido e havia lido apaixonadamente a obra Reivindicação pelos Direitos das Mulheres, de 1792, obra essa de Mary Wollstonecraft, a mãe da Mary Shelley. E Elizabeth Barrett Browning tornou-se então uma defensora das ideias de Wollstonecraft. Quando Elizabeth tinha cerca de 15 anos, ela passou a sofrer de dores intensas de cabeça, dores na coluna, ela perdeu mobilidade e isso durou pelo resto de sua vida. Mais tarde, em 1837, ela também desenvolveria uma doença pulmonar e alguns biógrafos argumentam que possivelmente teria sido tuberculose. Aos 15 anos, ela então, por causa dessas dores, começa a tomar opiáceos para a dor e ela se tornaria dependente de opiáceos durante grande parte de sua vida adulta. Em 1825, ela publicou um poema em um periódico, o periódico Literary Gazette, e aos 20 anos, Elizabeth publicou anonimamente uma coletânea de poemas intitulada An Essay on Mind with Other Poems, de 1826. Esse foi o primeiro livro publicado, como eu disse, ela já tinha publicado um poema antes. Esse livro foi publicado anonimamente e não foi muito notado, e inclusive em uma das poucas resenhas que houve desse livro, o crítico literário aconselhou a ela que ela, abre aspas, descesse das alturas para olhar mais de perto a natureza, fecha aspas. Então, estava ali aos 20 anos, Elizabeth viajando completamente nas ideias mais abstratas e aí publicou esse livro com ensaio e poemas. Em 1828, quando ela tinha 22 anos, a mãe dela morre, e em 1832, o pai sofre grandes perdas financeiras devido aí à má gestão das plantações que ele tinha na Jamaica. Então a família sofre 2 baques muito grandes aí seguidos. O pai de Elizabeth tem que vender os seus terrenos em um leilão público para pagar seus credores e a família então se muda para a costa sul de Devonshire, morando aí por 3 anos em casas alugadas. Em 1833, Elizabeth publica também anonimamente uma coletânea de poemas próprios e nessa coletânea também há traduções que ela fez de Ésquilo. Em 1835, a família se muda para Londres e aí a Elizabeth começa a ficar conhecida, né, no meio literário da cidade, especialmente depois de publicar uma coletânea de poemas, The Seraphim and Other Poems, em 1838, que é o primeiro livro que Elizabeth publicou com seu próprio nome. Mais tarde, ela se referiria a essa coletânea de poemas como, abre aspas, a primeira declaração
de minha própria individualidade, fecha aspas. Devido à doença pulmonar e à saúde debilitada, ela se mudou então para um clima mais quente na costa sul de Devonshire, onde vários membros ali de sua família se revezavam morando com ela para cuidar dela. Ela permaneceu 3 anos por lá, depois voltou para Londres, depois que um irmão dela, Edward, morreu por afogamento enquanto ela ainda estava em Devonshire em 1840. Ela ficou muito traumatizada com essa morte e esse fato a deixou numa condição muito prostrada por meses, depressiva. Mais tarde, ela viria a afirmar que a morte do irmão dela, e aqui eu vou citar, abre aspas, deu para sempre à minha vida um pesadelo, fecha aspas. Pois bem, de volta a Londres, Elizabeth permaneceu a maior parte do tempo confinada em seu quarto por cerca de 5 anos seguintes, e nesse período ela se dedicou à leitura de ficção e a escrever ensaios e poemas. Ela escreveu artigos para diversos periódicos, como o The Athenaeum, e publicou poemas também em diversos periódicos. Um poema foi The Cry of the Children, na revista Blackwoods, em 1842. Esse poema, inclusive, ela publicou em resposta a um relatório oficial sobre a investigação acerca do emprego infantil. O poema condenava o trabalho infantil e influenciou a reforma da legislação sobre esse tema na Inglaterra naquela época. Acho que tem muita gente aí hoje em dia que talvez deveria ir ler esse poema, né? Ela também contribuiu para um livro de ensaios críticos sobre figuras literárias da época, livro esse intitulado A New Spirit of the Age, publicado em 1844, e que foi editado por Richard Hengist Horne. O quarto de Elizabeth era decorado com imagens dos diversos escritores que ela admirava, né? Uma coisa típica de jovens, né? E tinha imagens dos escritores Tennyson, Carlyle, Harriet Martineau e Wordsworth. Também tinha bustos de Homero e de Chaucer. Naquela época, ela havia herdado uma pequena quantia da avó e do tio, e isso lhe proporcionou alguma independência financeira. Mesmo assim, ela vivia de uma forma bastante isolada, apenas algumas pessoas ali fora do círculo familiar tinham permissão para visitá-la em seu quarto, e entre essas pessoas estavam as escritoras Mary Russell Mitford, Anna Jameson e o poeta John Kenyon. Ela também estava sempre acompanhada aí do seu fiel cãozinho, Flush. Inclusive, a Virginia Woolf escreveria mais tarde a novela Flush, inspirada por esse cãozinho da Elizabeth Barrett Browning. Esse livro da Virginia Woolf foi publicado em 1933. Elizabeth publica uma nova coletânea de poemas, Poems, em 1844, e essa coletânea bombou, foi recebida com grande sucesso, e ela foi aclamada, então, como uma das maiores poetas da Inglaterra daquela época. Inclusive, Edgar Allan Poe era muito fã desse livro, escreveu uma resenha dessa coletânea, e nessa resenha ele escreve, vou citar, que, abre aspas, sua inspiração poética é a mais elevada, não podemos conceber nada mais augusto. Seu senso de arte é puro em si mesmo, fecha aspas. Inclusive, ele pegou emprestada a métrica do poema da Elizabeth, o poema intitulado Lady Geraldine's Courtship. Ele pega emprestada essa métrica para escrever o poema O Corvo, de 1845. Outra grande fã da Elizabeth era a Emily Dickinson. Em uma carta que ela escreveu em 1854 para o seu amigo Henry Emmons, Emily cita um dos poemas de Elizabeth, o poema A Vision of Poets, dessa coletânea de 1844. E aqui eu vou citar
o trecho da carta da Emily Dickinson, abre aspas. Então, os jorros da pena da manhã dourada balançarão as árvores em murmúrios reverentes, no canto métrico de poemas abençoados. Fecha aspas. Emily também mantinha uma foto emoldurada da Elizabeth Barrett Browning na parede de seu quarto. O livro Poems, de 1844, chegou até um outro poeta famoso, que é o Robert Browning. E ao ver o tributo prestado a ele no poema Lady Geraldine's Courtship, porque nesse poema ela vai citar, a Elizabeth vai citar o Browning, ela era fã dos poemas dele. E aqui eu vou citar o trecho do poema dela que menciona o Browning, abre aspas. Ou de Browning alguma romã, que, se cortada bem no meio, mostra um coração tingido de sangue, de uma humanidade cheia de veias. Fecha aspas. Que imagem linda, né? Assim, para mim, a escrita da Elizabeth é sensacional. Pois bem, ela cita Browning em um de seus poemas. O Browning toma aquilo como um tributo e decide escrever a ela. E aí ele escreve uma das mais famosas cartas da história da literatura. E eu vou citar um trecho dessa carta, abre aspas. Eu amo seus versos de todo o meu coração, cara senhorita Barrett. E eu te amo também. Fecha aspas. Eu até arrepio quando eu leio esse trecho, quando eu leio essa carta, né? Eles nunca haviam se visto, eles apenas haviam lido os poemas um do outro. Essa carta era de janeiro de 1845 e foi a primeira de mais de 500 cartas que o Robert escreveu a Elizabeth e que eles trocaram nos 20 meses do que se tornaria um dos namoros mais famosos da história da literatura. Pois bem, a família e o pai de Elizabeth objetavam muito a esse relacionamento dela com Robert e ela mesma tinha uma série de dúvidas sobre ter a saúde frágil e também sobre o fato de ela ser 6 anos mais velha que o Robert. Então ela tinha essa série de dúvidas com relação ao relacionamento, mas apesar disso, apesar das dúvidas, apesar das objeções do pai, eles se casaram em 12 de setembro de 1846. Quase imediatamente eles partiram para a Itália, na esperança de que o clima quente fosse melhor aí para a saúde da Elizabeth. E o casal se estabeleceu em Florença, onde ela permaneceria aí até sua morte. Por causa desse casamento contra a vontade da família, o pai da Elizabeth a deserdou. Então ela também se muda para a Itália para se distanciar aí, dessa situação. Ela teve cerca de 4 abortos espontâneos e depois deu à luz a um filho, o Robert Wiedemann Barrett Browning, aos 43 anos de idade, em 1849. Lá em Florença, ela viria a conhecer um amplo círculo de intelectuais. Naquele mesmo ano, ela conheceu a jornalista americana e também ativista pelos direitos das mulheres, Margaret Fuller. Em 1852, Elizabeth conheceu a romancista francesa George Sand, a quem ela admirava muito, se inspirava na George Sand. Todas as mulheres daquele tempo que escreviam, né, se inspiravam nela, porque George Sand foi muito ousada. Em 1856, Elizabeth conheceu a romancista e abolicionista estadunidense Harriet Beecher Stowe, com quem ela continuou a manter uma correspondência e uma amizade por correspondência. Elizabeth fez campanha pela abolição da escravidão e, inclusive, publicou 2 poemas que ficaram famosos em apoio à causa da abolição da escravidão: The Runaway Slave at Pilgrim's Point, em 1848, e A Curse for a Nation, em 1854. Em 1855, ela escreveu ao crítico John Ruskin, e aqui eu vou citar o trecho da carta dela, abre aspas: pertenço a uma família de proprietários de escravos das Índias Ocidentais, e se eu acreditasse em maldições, eu teria medo.
fecha aspas. Elizabeth também fez campanha contra a opressão do povo italiano pelos austríacos e expressou simpatia pela luta pela unificação da Itália, e ela o fez nas obras Casa Guidi Windows, de 1851, e Poems Before Congress, de 1860. Em 1850, ela publicou o que seria a sua coletânea mais famosa de poemas, os Sonetos da Portuguesa. Esse livro está disponível em português, com tradução de Leonardo Frois, que é um tradutor excelente. Esse livro foi publicado, então, em 1850, e ela tinha começado a escrever alguns poemas que compõem essa coletânea antes de se casar, né, durante o namoro dela com o Robert. Alguns biógrafos argumentam que esse título, né, a portuguesa, está relacionado ao fato de que o Robert a teria chamado de Minha Pequena Portuguesa, pelo fato de ela ter os cabelos castanhos. Nessa época, Elizabeth era tão famosa, tão bem-sucedida, que após a morte do Wordsworth em 1850, ela chegou até a ser cogitada para ser indicada como a poeta laureada do Reino Unido, mas, como ela era mulher, eventualmente esse título foi concedido ao Tennyson, que também é um excelente poeta, convenhamos, né? Bom, Elizabeth explorou aí diversos temas políticos em sua obra, já citei alguns, né? A abolição da escravatura, a questão italiana, e ela também explorou as restrições à educação concedida às mulheres e a questão do casamento. E ela explorou essas questões especialmente em seu romance em versos, Aurora Leigh, de 1856, que foi publicado com grande sucesso, né? O Oscar Wilde e o Charles Swinburne elogiaram o livro. Elizabeth Gaskell tirou a epígrafe da sua obra The Life of Charlotte Brontë, né? Elizabeth Gaskell era amiga da Charlotte, escreveu uma biografia da Charlotte e publicou em 1857, e a epígrafe dessa biografia ela tirou do romance da Elizabeth Barrett Browning, e aqui eu vou citar a epígrafe, abre aspas. Tu tens conhecimento, só tu. Como é triste para as mulheres ficarem sentadas nas noites de inverno junto a fogueiras solitárias e ouvir as nações elogiando-as ao longe, fecha aspas. George Eliot declarou em suas cartas que ela havia lido Aurora Leigh 3 vezes porque nenhum outro livro lhe dera, e aqui eu vou citar, abre aspas, lhe dera um sentido tão profundo de comunhão com uma mente grande e bela, fecha aspas. Emily Dickinson memorizou partes inteiras de Aurora Leigh, e o Kipling tomou emprestado o enredo de Aurora Leigh para a obra The Light That Failed, de 1890. Então, vocês vejam aí só figurões, Elizabeth Gaskell, George Eliot, todos eram fãs de Aurora Leigh. Em 1860, falece a irmã de Elizabeth Browning, e a notícia da morte da irmã a leva a um intenso surto de depressão. Ela vai ficando gradualmente mais fraca, pega um resfriado muito forte, e aí, após esse resfriado, Elizabeth Barrett Browning falece nos braços de Robert no início da manhã de 29 de junho de 1861. Ela tinha 56 anos. E, de acordo com Robert, a última palavra que ela falou antes de morrer foi, e aqui eu vou citar, abre aspas, beautiful, fecha aspas, belo. Pouco depois da morte de Elizabeth, Emily Dickinson escreveu 3 poemas, 3 eulogias a ela, e para mim esses poemas são lindos, vale a pena procurar essas eulogias escritas pela Emily Dickinson. E mais tarde, em 1930, em um artigo, a Virginia Woolf deplorava o fato de que a poesia de Barrett Browning não era mais lida naquela época, 1930, e argumentava que a heroína de Aurora Leigh, aqui eu vou citar Virginia Woolf, abre aspas, com seu interesse
apaixonado por questões sociais, seu conflito como artista e mulher, seu anseio por conhecimento e liberdade, é a verdadeira filha de seu tempo. Fecha aspas. Eu fiz uma breve pesquisa aqui, pelo que eu pesquisei, eu não encontrei nenhuma tradução da obra Aurora Leigh para a língua portuguesa, mas eu acho isso estranho. Eu acho que deve existir sim uma tradução, nem que seja uma tradução mais antiga aí, porque esse livro foi muito famoso, né? E então eu sugiro que procurem mesmo em bibliotecas públicas ou bibliotecas universitárias. Deve ter sim uma tradução para português. A obra também está disponível em tradução para outras línguas, como o italiano, o francês, o espanhol e, claro, o original em inglês está em domínio público. Se você lê em inglês, basta baixar a obra e ler de graça no dispositivo de sua preferência. Eu também acho que deve haver traduções acadêmicas da obra em dissertações de mestrado ou teses de doutorado. É bem provável que essa obra tenha sido traduzida, seja na íntegra ou seja parcialmente em uma pesquisa acadêmica. Então, vale a pena também procurar em bibliotecas universitárias, porque, de certo, muitos pesquisadores já fizeram essa tradução. Pois bem, em Aurora Leigh, Aurora, né, vou aportuguesar aqui, obra de 1856, a autora como que pressiona a protagonista de mesmo nome a fazer uma escolha impossível entre duas instâncias de sua personalidade, quais sejam sua condição de mulher e sua arte, seu dom. Ao abrir a protagonista aos leitores dessa forma, de dentro para fora, a autora parece querer deixar claro que essa escolha só pode jogar a protagonista cada vez mais dentro de um vazio. O livro está centrado na educação sentimental da personagem homônima, Aurora, que é filha de uma mãe toscana e de um pai inglês. Esse é um romance de formação escrito por uma mulher, com uma personagem mulher, e é mais que isso, é um romance de formação de artista. Pois bem, a mãe da protagonista morreu quando ela tinha cerca de 4 anos e o pai a criou na Itália. Ele mesmo dava aulas à garota, dava aulas de grego, de latim e incutiu nela o amor pelo estudo e pela leitura. Porém, quando a Aurora tem cerca de 13 anos, o pai dela falece e ela é então enviada de volta para a Inglaterra para morar com uma tia, que é uma mulher solteira, uma mulher muito severa, para quem a educação de uma menina deveria ser muito limitada, nada mais aí do que um treinamento para que ela possa se casar. E qualquer coisa a mais do que isso é perda de tempo, perda de dinheiro. Então a tia não vê com bons olhos que a menina, né, queira aprender línguas, queira ler literatura. Isso para a tia é inútil, é chocante. Então a Aurora se vê ali, né, obrigada a se submeter à educação que a tia acha que é a educação certa para uma garota, que é uma educação composta aí por leituras de livros de conduta para garotas, né, livros áridos dizendo tudo que as garotas não podem fazer. E ela também se vê submetida a ter que aprender coisas que ela não acha úteis, né? Ela sente que está a perder tempo a aprender a realizar tarefas como modelar flor de cera, que eram as coisas que a tia achava que a menina tinha que aprender, né? Bordar, modelar flor de cera e tal. E a Aurora acha que ela não, ela quer aprender grego, quer aprender latim, né? Ela quer aprender outras coisas. Além disso, a tia, que é muito severa, obriga a Aurora a ter que ficar memorizando textos religiosos anglicanos e a Aurora fica um tanto entediada com esse tipo de educação.
A Elizabeth, autora, parece estar a defender aqui com muita veemência que as mulheres tenham acesso à educação no mesmo nível, no mesmo padrão do que a educação recebida pelos meninos. Então, em vez de contribuir para o crescimento espiritual e pessoal da Aurora, esse modelo educacional da tia dela, esse modelo educacional que a Elizabeth está a criticar, esse modelo educacional tradicional da tia, que é centrado na erradicação de qualquer vestígio de espírito indagador, de espírito criativo na menina, ao invés de contribuir para o crescimento espiritual dela, esse modelo obriga a nossa protagonista, na verdade, a desaprender tudo o que até então tinha sido mais caro, mais importante para ela. Bom, felizmente para a Aurora, um dia ela descobre a biblioteca do pai dela, que estava escondida no sótão da casa. E aí, nesse momento, abre-se uma verdadeira janela na vida de Aurora. Ela prontamente começa a ler os livros e usa isso como uma forma de se autoeducar. E logo começa também a compor seus próprios versos. Ela sente a sua mente se abrir nesse momento como se fosse uma erupção vulcânica. Eu vou citar um trecho do livro, abre aspas. Como a terra mergulha em fúria quando os fogos internos alcançam e picam seu coração, e derrubando os mercados e templos, os portões triunfais e torres de observação, purifica-se para a liberdade elemental, assim minha alma, no divino toque do dedo da poesia, deixou de lado as convenções e saltou depressa, surpresa, condenada por eternidades imensas, diante de dois mundos. Fecha aspas. O romance então passa a explorar os papéis das mulheres na sociedade vitoriana. Quando a Aurora tem cerca de 20 anos, o primo dela, Romney Lee, que é aí um ativista social um tanto quixotesco, ele propõe casamento a ela até gosta dele, mas essa proposta de casamento, gente, a escolha das palavras que ele usou para fazer essa proposta é a coisa mais desajeitada. Aliás, me lembra assim, o primeiro pedido de casamento do Mr. Darcy, lá quando ele pela primeira vez pede casamento a Elizabeth em Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, que é assim, o pior pedido de casamento da história da literatura. E em segundo lugar vem esse pedido do Romney Lee aqui. Eu vou citar o pedido dele, que ele fala para ela, abre aspas, mulheres como você, meras mulheres, pessoais e apaixonadas, vocês nos dão mães amorosas e esposas perfeitas, sublimes madonas e santas duradouras. Não são capazes de se equiparar a Cristo e, na verdade, nem mesmo a poetas, em minha opinião. Fecha aspas. Então ele menospreza o desejo de Aurora de se tornar uma poeta, de publicar livros. E ele nega que as mulheres tenham a capacidade inata de fazer arte verdadeira. E ele fala isso pra ela, olha, você é mulher, né? Tipo assim, você tá querendo escrever poesia aí? Não, você nasceu para ser mãe, e isso é muito sublime. E aí ele tenta convencê-la de que o talento feminino consiste em servir aos homens. E Romney, não bastasse dizer isso a ela, ele acrescenta e pede que ela renuncie à sua vocação de escritora e se case com ele a fim de se juntar à sua causa social, né? Para que ela seja aí uma ajudante das causas que ele combate. E isso, ele supõe, seria muito superior ao sonho dela de seguir uma carreira de escritora, né? Porque ela estaria a servir as causas sociais dele, que é algo que para ele é muito superior. Então, ele está basicamente pedindo que ela seja sua esposa, porque ele precisa dela para ajudá-lo em seus esforços aí, ativistas e filantrópicos, para servi-lo. A Aurora até ama
Romney. Mas ela escuta isso e os ouvidos sangram, né? Ela imediatamente dá um chega pra lá nele. Ela não aceita o pedido. E aqui eu vou citar as palavras que ela diz a ele, abre aspas. Com indignação silenciosa, não me contive. Você interpreta mal a questão, tal como um homem, que vê a mulher como complemento do seu sexo apenas. Você esquece completamente que toda criatura, fêmea ou macho, permanece sozinha em atos responsáveis e em pensamento, como também no nascimento e na morte. Quem diz para uma mulher leal, ame e trabalhe comigo, receberá respostas justas se o trabalho e o amor, por serem bons por si mesmos, forem bons para ela, forem o melhor para ela, aquilo para o qual ela nasceu. Mas o seu trabalho não é o melhor para mim, nem o seu amor é o melhor, nem é capaz de recomendar o tipo de trabalho apenas por amor. Ah, você me obriga, Senhor, a ser muito ousada ao falar de mim. Eu também tenho a minha vocação, o meu trabalho a fazer. Fecha aspas. Veja só a contundência do que Elizabeth Barrett Browning está escrevendo nesse livro. Eu também tenho a minha vocação. Pois bem, a Aurora prontamente recusa a proposta de casamento feita por seu primo. A Aurora não vai desistir de sua vocação. E é interessante notar que tanto para Romney quanto para Aurora, o casamento é inicialmente visto como uma forma de sujeição da mulher ao chamado do homem. E o casamento é visto como algo que não deixa espaço para a mulher desenvolver uma carreira própria. É essa visão que faz com que Romney proponha casamento a Aurora, porque ele quer alguém que o sirva, para que ela o ajude em sua causa política. E é essa mesma visão do casamento que leva a Aurora a negar o seu pedido de casamento, porque ela não quer se submeter a um homem. E ela pensa que o casamento é uma forma de submissão. Então, é a mesma visão do casamento pelos dois personagens. A dicotomia entre os papéis sociais da mulher e o papel social da poeta faz com que Romney zombe do sonho da Aurora de se tornar uma escritora publicada, né? Como poeta, nossa protagonista teria que desenvolver uma voz pública. No entanto, como mulher, ela era fortemente pressionada a permanecer na esfera privada, a permanecer em silêncio, na sombra, relegada à esfera doméstica. Então, nós temos uma tensão entre a pressão social para que a mulher permaneça na esfera doméstica e a pressão interna da personagem para realizar seu dom, e ela só pode realizá-lo se ela se colocar na esfera pública. Essa mesma dicotomia vai levar a Aurora a zombar do casamento, né? Embora ela ame o primo, ela não consegue tolerar ser tratada como uma propriedade privada desse homem, como um objeto, como algo sem vontade própria, e ela não pode tolerar ser tratada como um mero complemento da obra de um homem, como se ela não tivesse a própria obra a fazer, a própria carreira. E ela vê essa carreira de escritora em pé de igualdade da obra social que o Romney quer desenvolver. Ela vê os papéis de esposa e mãe, então, como incompatíveis com suas aspirações artísticas. E ela até mesmo, inicialmente, assume uma postura depreciativa em relação a qualquer coisa considerada aí, entre aspas, feminina, né? É possível também problematizar toda essa noção que divide questões entre masculino e feminino. Mas, enfim, essa a noção de feminino
vitoriana é vista pela personagem de forma depreciativa. E eu vou citar um trecho que ela diz, abre aspas, parece que eu tinha um homem em mim, desprezando essa mulher, fecha aspas. Então, é uma noção de feminino que, inclusive, introduz traços de misoginia. Na luta entre o seu orgulho como escritora e seu amor pelo primo, inicialmente, então, para Aurora, vence o orgulho. Visto que o Romney é o herdeiro masculino da fortuna da família, né, porque só o homem pode herdar, essa escolha da Aurora também tem implicações financeiras para ela. É uma escolha muito difícil que ela tomou, que é a escolha de permanecer solteira, porque isso também implica que ela terá que se virar sozinha, quase sem nenhum dinheiro e nenhuma opção de profissão considerada aí, abre aspas, respeitável pelos vitorianos. E é exatamente o peso dessa escolha que ela vai assumir, tomar nesse momento sozinha. Olha a coragem dessa personagem. Eu acho que para um leitor contemporâneo talvez não seja tão fácil ver todos os fatores envolvidos nessa escolha, né? Em uma sociedade em que a mulher solteira e mais a mulher pobre são vistas de forma bastante negativa, né? Como não casar e não ter dinheiro são as piores coisas que podem acontecer a uma mulher, segundo a sociedade dessa época, a Aurora vai se arriscar a recair em ambas as condições, em nome de seu dom e de sua ambição de ser escritora. Então, como personagens aí famosas da literatura, como a Corinne de Madame de Staël ou a Consuelo da George Sand, duas obras que influenciaram bastante a Elizabeth Barrett Browning, a protagonista dela, Aurora, é uma mulher ferozmente independente. Ela vai então partir para Londres e se empenhar em escrever e eventualmente ela vai ter sucesso em ganhar a vida com sua escrita. A Aurora e o Romney passarão aí por muitos eventos em suas vidas pessoais, eu não vou descrevê-los aqui para que o livro não perca o gostinho aí para vocês. E apesar do sucesso profissional alcançado pela Aurora, ela passará a considerar a vitória de seu orgulho sobre o seu amor como uma espécie de perda, como uma espécie de queda em desgraça. E aqui eu vou citar, abre aspas, a arte simboliza o céu, mas o amor é Deus e faz o céu. Eu, Aurora, caí do meu. Não seria mulher como as outras, uma mulher simples, que acredita no amor e tem o direito de amar porque ama. Insisto em analisar, confrontar e perguntar, como se eu fosse uma mosca que se recusa a se aquecer ao sol. Fecha aspas. Então, nem o dinheiro, nem a fama, nem os fãs, nem os seguidores entusiastas, fiéis que ela ganhou por meio da publicação de seus poemas são, para ela, tão satisfatórios quanto ela inicialmente esperava que fossem. Então, aí nesse momento, quase 10 anos se passaram desde que ela recusou o casamento com o primo e começou sua carreira, e a nossa protagonista sente que ela ainda não criou o que ela considera como uma verdadeira obra de arte. Tem algo faltando, e esse algo é a experiência do amor. O Romney, por sua vez, ao zombar das aspirações da prima, né, da Aurora, de certa forma também cai em desgraça. Ele começa aí a mudar de ideia sobre a habilidade da mulher em escrever. Ele lê o livro da Aurora e acredita, então, que aquilo é uma obra de arte, e aí tem comprovado que uma mulher é capaz de produzir uma obra de arte. E, ao mesmo tempo, a verdadeira medida dos seus esforços políticos também é revelada a ele, né? Todas as tentativas que ele faz de reforma social falham. E pior ainda, ele converte a casa em um refúgio para pobres, em uma iniciativa filantrópica, mas
uma turba acaba por incendiar essa casa, pensando que no fundo se tratava de uma prisão. E aí, nesse incêndio, o Romney perde a visão. Aqui também é possível, né, lembrar de uma outra obra famosa vitoriana, né? É impossível a gente não pensar nas semelhanças entre esse romance Aurora Leigh e Jane Eyre, de Charlotte Brontë, que é uma obra de 1847. Em ambos, nós temos uma protagonista órfã, uma tia severa, um incêndio e um personagem masculino que fica cego. Lembrando ali de Jane Eyre, somente quando o Mr. Rochester é forçado a renunciar ao seu orgulho e à sua superioridade, é que a Jane pode então aceitar ser sua esposa, porque ela está ali em pé de igualdade. E esse romance é tão cruel que a Jane apenas está em pé de igualdade com o Mr. Rochester quando ele fica cego. O que esse romance quer dizer pra gente sobre a condição da mulher aí, né? Pois bem, tal como isso, da mesma forma, somente quando Romney e Aurora são trazidos um ao outro em termos igualitários, é que pode haver realmente um relacionamento frutífero entre os dois. O que a autora parece dizer é que somente amando um ao outro em pé de igualdade e respeitando as ambições um do outro, é que eles serão capazes de cumprir os seus chamados pessoais, os seus dons. Então, ao invés de ser baseado na dependência da Aurora ao Romney, como teria sido se a Aurora tivesse aceito a primeira proposta de casamento do Romney, tivesse desistido da carreira dela e tivesse se submetido a ser uma serva do marido, em vez de ser baseado na dependência, o casamento posterior dos dois é baseado na dependência mútua, em pé de igualdade. Eles atuam como complementos um do outro. A dicotomia em que eles tinham baseado suas decisões anteriores mostra-se então falsa. Mulher e poeta, amor e arte, casamento e vocação são categorias que, para a autora, podem coexistir. E aqui eu vou citar um outro trecho do livro, abre aspas. Mas eu era mais orgulhosa do que imaginava, e não tão honesta. Sim, e tal como vivo, eu deveria ter morrido, esmagando em minha mão esta rosa de amor, com a vespa dentro e tudo, ignorando para sempre a minha alma e você, ambas rosa e dor. Fecha aspas. Gente, esse livro é belíssimo, vocês têm que ler esse livro. Bom, assim como as mulheres e homens devem ser tratados de forma igual em sua relação um com o outro para que essa relação seja frutífera e verdadeira, também o amor e o intelecto devem ser considerados como instâncias igualmente válidas e complementares, e não como instâncias opostas. Aqui eu vou citar um outro trecho do livro, abre aspas. Nosso trabalho ainda será melhor pelo nosso amor, e nosso amor será mais doce pelo nosso trabalho. Fecha aspas. Romney não pode salvar o mundo sozinho. E a fama de Aurora é por si mesma insuficiente para ela e insuficiente para que ela faça uma obra de arte genuína. E aqui eu vou citar mais um trecho do livro, abre aspas. Ele confundiu o mundo, mas eu confundi meu próprio coração. E aquele deslize foi fatal. Fecha aspas, que ela está dizendo, o Romney se confundiu sobre como funciona o mundo, mas eu confundi o meu próprio coração. E esses erros também estão em pé de igualdade. Além disso, sem amor e sem apoio mútuo, os esforços de Aurora e de Romney estão condenados ao fracasso. Abre aspas. Ai, o sopro que é o amor. A arte é grande, mas o amor é maior. Fecha aspas.
somente quando o Romney e a Aurora se libertam dessas falsas dicotomias, dessas falsas oposições sobre as quais eles estavam aí operando sobre as ideias de casamento e amor, é que eles são capazes de seguir os seus chamados pessoais, os seus dons, em uma verdadeira colaboração. E aí vem a visão da autora, da Elizabeth, sobre o propósito da arte. Para ela, a arte tem uma dupla natureza. Ela não só deve fornecer uma representação dos tempos presentes, como ela faz aqui ao escrever sobre a luta de classes e a questão da mulher, mas também a arte deve transcender os tempos presentes e dar um vislumbre de algo além. Eu vou citar mais um trecho do livro, abre aspas. Mas os poetas devem exercer uma visão dupla. Devem ter olhos para ver as coisas próximas de maneira tão abrangente como se ao longe tomassem seu ponto de vista, e as coisas distantes tão intimamente profundas como se as tocassem. Vamos nos esforçar para isso. Fecha aspas. O artista, então, tem uma visão dupla, ou deve ter uma visão dupla, e leva também uma vida dupla, e aqui eu vou citar, abre aspas, dois fogos incessantes, sua vida pessoal e aquela refração intensa que queima de volta, perpetuamente contra ele, de consciência cristalina em que ele nasceu, fecha aspas. A finalidade da arte consiste, então, em, abre aspas, trespassar com um poder central e especial a experiência plana do homem comum e voltar-se para fora com uma torção repentina, metade agonia, metade êxtase, a coisa que ele sente no mais íntimo. Fecha aspas. A arte, na opinião da autora, é mais poderosa do que todos os esforços políticos de Romney. O triunfo do poeta é dizer, e aqui eu vou citar um trecho do livro, a palavra para que te faça arder com uma revelação especial e sacudir o coração de todos os homens e mulheres do mundo, como se alguém voltasse dos mortos e falasse, como os olhos muito felizes, algo familiar que se torna divino ao ser enunciado. Enquanto ele, o poeta, o orador, ele se expande com alegria. O anjo palpitante em sua carne emociona-se interiormente com essa comunhão consentida com aqueles inúmeros espíritos que se expõem fora do tempo. Fecha aspas. Então, a arte como habilidade de tornar divino algo familiar e de estabelecer uma comunhão fora do tempo. A arte com a habilidade de dizer do tempo presente fora do tempo. Eu acho isso muito lindo. Bom, nessa visão, a arte pode melhor infundir a humanidade, segundo a autora, com valores mais elevados. E aqui eu vou citar, abre aspas. Assim é a arte, tornada grande por si mesma ao ampliar uma verdade que, plenamente reconhecida, mudaria o mundo e mudaria sua moral. Fecha aspas. Aqui ela entra na discussão se a arte e a moral estariam separadas e se a arte teria um papel para além de si mesma, né? Que é uma discussão também dos vitorianos. Pois bem, na história, Romney e Aurora tornam-se ainda mais complementares um ao outro por sua postura quanto ao propósito da arte, né? Como a escrita da Aurora pode transcender a realidade, ela pode ir ali onde os experimentos sociais de Romney não são capazes de ir. Ela pode chegar em lugares que ele não é capaz de chegar. E o Romney entende que, aí eu vou citar o que ele fala, abre aspas, é preciso uma alma para mover um corpo, mas é necessário um homem de grande alma para mover as massas. Fecha aspas. Visto aqui que a poesia era considerada, nessa época, um gênero intelectualmente superior, e aí associado ao que era considerado masculino, entre muitas aspas,
Um gênero superior ao gênero do romance, por exemplo, que os romances eram vistos como um gênero mais, abre aspas, feminino, um gênero menos importante, mais comercial, menos elevado, menos artístico, blá, blá, blá. Tendo esses pressupostos em mente, o fato de que a autora incorpora essa mensagem sobre a arte, sobre a política, sobre o papel da mulher, e ela incorpora essa mensagem em um romance escrito em versos, cara, esse fato é mais uma instância da complementaridade entre tópicos que são considerados opostos, entre Romney e Aurora, complementaridade também entre ideias consideradas opostas ou entre gêneros literários considerados opostos. A autora também explora as lutas de classe nos personagens aí da Lady Valdemar, que é uma mulher da alta sociedade, que planeja se casar com o Romney, e, por outro lado, a personagem Marian Earle, que é uma mulher de classe baixa, nascida em uma família que é descrita como uma família moralmente degradada. Parece também que essas duas personagens femininas funcionam aí como duplos da Aurora. Enquanto a Lady Valdemar é uma mulher que está disposta a se casar sem o respeito do marido, né, sem entrar nessa relação de igualdade, ela incorpora um modelo de feminilidade contra o qual a Aurora se rebela, né? Por outro lado, a personagem da Marian incorpora um tipo de amor maternal pelo qual a Aurora anseia. Então, em contraste aí com a bússola moral da Aurora, os colegas vitorianos estavam mais dispostos a aceitar moralmente a duvidosa Lady Valdemar do que a Marian. A Marian é uma personagem que vai incorporar a personagem da mulher decaída, né? A mulher que tem relacionamento sem se casar ou fora do casamento e fica grávida e é rechaçada pela sociedade. E aí o que a autora quer mostrar é que, bom, essa moralidade vitoriana aí tá aceitando a Lady Valdemar, que tá fazendo tudo errado ali, mulher falsa, mas não aceita a Marian, que é uma mulher moralmente genuína que cometeu esse erro. Além disso, a autora, nessa obra, dá voz à figura da mulher decaída. Ela dá voz a essa personagem, para que ela seja capaz aí de atrair a empatia do leitor e contar sua própria história, né? Ela vai contar que o pai dela era um homem abusivo e que a mãe tenta vendê-la como prostituta para um fazendeiro local. A Marian, então, foge e aí uma série de eventos infelizes acontecem em sua vida e ela acaba em um bordel. Nesse bordel ela é atacada, estuprada e engravida. E aí, em uma virada do romance, que é uma outra virada subversiva, que vai completamente passar uma borracha nos preconceitos sociais e de classe da época vitoriana, a Aurora oferece a Marian uma espécie de parceria e de casamento. Ela leva a Marian e o filho da Marian para a Itália, onde os três vivem juntos como se fosse em uma família. Veja só o que Elizabeth Barrett Browning está escrevendo no século XIX, gente. E aqui eu vou citar mais um trecho do livro, abre aspas. Estou sozinha no mundo, e tu estás sozinha, e a criança é meio órfã, um órfão. Venha, e doravante, você e eu, juntas, não sentiremos falta de um amigo nem de um pai, já que duas mães podem compensar isso. Fecha aspas. Nós temos aqui, então, um exemplo de uma casa matriarcal, onde as regras da sociedade estão suspensas. Não há nenhum aí anjo doméstico e a mulher decaída é, na verdade, restaurada a uma condição de respeitabilidade. E a redenção final só é alcançada por meio do potencial da cooperação e da amizade entre duas mulheres. Então, de uma situação que é considerada um mal, a autora parece condenar, aí, que é a situação da Marian, da exploração sexual da Marian,
nasce então um bem maior, que é essa amizade entre as mulheres e a maternidade, que é uma experiência que a Aurora também quer ter por meio da Marian. Então, a Aurora havia começado o livro informando que escreveria sua própria história. E aqui vou citar um trecho do livro, abre aspas. Para escrever muitos livros, não há fim. E eu, que escrevi muito em prosa e verso para uso de outros, escreverei agora de mim. Escreverei minha história para o meu melhor. Como quando você pinta seu retrato para um amigo, que o guarda em uma gaveta e olha para ele, muito depois de ele ter deixado de te amar, apenas para retomar o que ele era e ainda é. Fecha aspas. Ao final da história, nós entendemos que o tema do livro é também o processo da composição do livro. É a história de uma mulher que encontra sua vocação. É a formação de artista, a formação dessa personagem como artista e como mulher. E é também a história de uma mulher que é criada e que se cria pela força desse chamado, desse dom, dessa vontade de escrever. É uma vida vivida como um livro escrito, um livro, e aqui eu vou citar, abre aspas, monstruoso e belo, fecha aspas, que é o que a Virginia Woolf escreveria sobre essa obra mais tarde em um de seus ensaios. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Elizabeth Barrett Browning, seja os poemas, seja esse romance Aurora Leigh? Você já leu os poemas da portuguesa? O que você acha da proposta desse romance em versos Aurora Leigh? Você acha que ele merece ter uma nova tradução, uma nova edição? É só deixar a sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em setembro de 2020. A música tema foi baseada na sonata para piano e violoncelo, opus 5, composta pela britânica Ethel Smyth em 1887, interpretada por Martin Roscoe e Murray Welsh.